Poucos alcançaram a glória de pisar no pico da montanha mais alta do mundo. Apesar da jornada problemática, repleta de terrenos acidentados, condições climáticas extremas e uma atmosfera rarefeita, alpinistas de diferentes partes do mundo se dirigem à Cordilheira do Himalaia em busca do prestígio e da glória de conquistar o Monte Everest, mesmo diante do perigo de perder membros e até mesmo a vida. Histórias de mortes em suas encostas servem como lições para qualquer alma aventureira que ousa alcançar seu cume. Uma lição horrível foi aprendida por esses 5 alpinistas que se aventuraram e encontraram sua morte no Monte Everest. História 1. A 8.848 metros acima do nível do mar, Jason Kennison sentiu o impacto do ar rarefeito no cume do Monte Everest. Nuvens brancas de sua respiração escapavam de seus lábios enquanto ele admirava a vista espetacular que se desdobrava à sua frente. A vasta extensão de picos cobertos de neve no Himalaia parecia se estender infinitamente, e o orgulho de alcançar tais alturas o preenchia com um profundo senso de realização. Aos 40 anos, a ascensão de Jason ao cume do monte significava muito mais do que apenas uma típica aventura de montanhismo. Voltando a 2006, um acidente de carro o deixou paralisado. Os médicos lhe deram a devastadora notícia de que ele nunca mais voltaria a andar. No entanto, em vez de deixar essa tragédia defini-lo, Jason escolheu um caminho de determinação e perseverança incríveis. Contra todas as probabilidades, ele recuperou a habilidade de ficar em pé e caminhar. No topo da montanha mais alta do mundo, o feito de Jason tinha um significado além da conquista física de escalar o Everest. Ele simbolizava um triunfo sobre a adversidade, um testemunho de sua resiliência. Jason havia feito uma promessa solene a si mesmo: usar suas pernas para um propósito maior, escalar a montanha mais alta do planeta. Sua expedição de maio de 2023 ao pico do Himalaia foi mais do que uma conquista pessoal. Jason escalou com uma missão: arrecadar fundos para uma instituição de caridade, especificamente a Spinal Cord Injuries Australia. A causa tinha um lugar especial em seu coração e, por meio de sua escalada, ele buscava inspirar outras pessoas com sua história de resiliência e com o espírito inabalável que o levou ao cume. Antes de tentar a ascensão, Jason passou 6 semanas no Nepal, aclimatando-se às rigorosas condições climáticas e se preparando para a desafiadora escalada. Ao seu lado estava Dawa Steven Sherpa, chefe da Asian Trekking, que gerenciava a subida de Jason junto com o restante do grupo. As semanas de preparação foram cruciais, considerando as condições adversas que enfrentariam. Enquanto subiam a partir do acampamento base, os ventos fortes e as condições climáticas extremas tornavam a escalada desafiadora. Encostas cobertas de neve e penhascos perigosos testaram o grupo, mas protocolos rigorosos e equipamentos adequados os ajudaram a seguir em frente. Finalmente, no dia 19 de maio, o grupo alcançou o cume. A vista deslumbrante do topo parecia uma recompensa por sua determinação. Jason estava no ponto mais alto da Terra, orgulhoso e realizado. Mas uma sensação de inquietação começou a invadir sua mente. Enquanto celebravam a conquista, Jason começou a sentir uma dor de cabeça latejante. Náusea e falta de ar logo se seguiram, tornando seus movimentos descoordenados. O Sherpa, notando o estado de Jason, correu para ajudá-lo. Antes que pudessem descer, Jason ficou inconsciente. Com grande esforço, o Sherpa levou Jason até um local conhecido como The Balcony, um ponto de descanso para alpinistas a cerca de 8.400 metros. Ciente da dificuldade de descer com um alpinista inconsciente e com os cilindros de oxigênio quase vazios, o Sherpa tomou uma decisão difícil. Liderando o grupo, eles desceram até o acampamento 4 para reabastecer os cilindros de oxigênio e se preparar para uma missão de resgate. No entanto, o vento e as condições climáticas se tornaram mais severos, tornando impossível um retorno imediato ao The Balcony. Presos a uma altitude inferior, o grupo só podia esperar impotente enquanto a condição de Jason piorava. Preso em uma situação desesperadora, sem chance de resgate imediato e com o mal da altitude se intensificando, Jason deu seu último suspiro no The Balcony. Seu corpo permaneceu nos picos frios e cobertos de neve do Monte Everest, juntando-se às outras 16 fatalidades confirmadas da temporada de escaladas na primavera de 2023. A notícia do falecimento precoce de Jason chegou à sua família e amigos, que lamentaram sua perda. No entanto, em meio ao luto, não houve arrependimentos. Eles reconheceram que Jason havia vivido uma vida plena e alcançado o objetivo que havia estabelecido para si. Ele chegou ao cume do Monte Everest, mas a descida ele não conseguiu. História 2.
O ar gelado cortava os sentidos de Peter Swart enquanto ele despertava bruscamente em 24 de maio de 2023. Em vez do conforto acolhedor de sua casa em Vancouver, Canadá, ele se encontrava nas encostas geladas do acampamento 4, situado nas alturas imponentes do pico mais alto do mundo, o Monte Everest. Aos 63 anos, Peter, anestesiologista na UBC e nos hospitais gerais de Vancouver, agarrava-se a uma determinação inabalável de conquistar o cume do Everest. Movido por uma paixão profunda por aventura e um espírito indomável, seu sonho de uma vida estava prestes a se realizar durante a temporada de escalada na primavera de 2023. Guiado pela Madison Mountaineering, um serviço renomado para expedições em montanhas, Peter preparava-se para a etapa final de sua jornada. O acampamento 4, situado a impressionantes 8.000 metros acima do nível do mar, marcava a última pausa antes de os escaladores lançarem seu ataque final ao cume. O ar rarefeito nessas alturas carecia do oxigênio vital e Peter percebeu algo errado ao despertar. Uma dor de cabeça pulsante, ondas de náusea e dificuldade para respirar eram sinais das condições implacáveis. Apesar de estar tão próximo de realizar seu sonho de uma vida inteira, Peter reconheceu os alertas que seu corpo estava enviando. Enquanto os ventos gelados uivavam ao redor do acampamento 4, Peter enfrentava uma decisão crucial. Ele poderia avançar, perseguir seu sonho ou ouvir os sussurros de perigo no ar rarefeito. A montanha permanecia silenciosa, mas implacável, e Peter lutava com a escolha que poderia moldar seu destino. A subida implacável havia levado Peter ao limite, e a altitude severa começou a cobrar seu preço. Seu corpo, embora cheio de determinação, começou a protestar. Cada passo em direção ao cume parecia mais pesado, o ar mais rarefeito, e o sonho que o chamava parecia cada vez mais distante. Com o coração pesado, Peter tomou a difícil decisão de voltar do cume e descer para os acampamentos inferiores. Ele mirava o acampamento 2, onde um helicóptero o aguardava para levá-lo rapidamente ao auxílio médico mais próximo. Mas a descida era tão desafiadora quanto a subida, enfrentando condições climáticas severas, ventos fortes e terrenos traiçoeiros que tornavam cada passo mais lento. Enquanto descia em direção ao acampamento 3, as coisas pioraram. Respirar tornou-se uma luta, a náusea intensificou-se e seus músculos gritavam de fadiga mesmo durante a descida. Seus movimentos antes firmes começaram a falhar, e manter o equilíbrio tornou-se desafiador. A respiração tornou-se imprevisível e a tontura o envolvia, mas Peter continuava avançando, convencendo-se de que o acampamento 3 estava logo ali. A esperança agarrava-se à crença de que a ajuda o aguardava no terceiro acampamento, mas a montanha fria e indiferente tinha seus próprios planos. O corpo de Peter sucumbiu aos elementos implacáveis da montanha. Seus olhos cansados encaravam a curta distância que faltava para o acampamento 3, mas a escuridão rapidamente tomou sua visão. A consciência se desfez e Peter foi lentamente dominado pelo mal agudo da altitude. Não demorou muito até que ele perdesse completamente o controle de sua descida, caindo no abraço impiedoso da montanha muito antes de alcançar o refúgio que desesperadamente buscava. Dentro do abraço implacável do Everest, uma parada cardíaca tomou Peter, mais uma vítima dos desafios monumentais da montanha. Sem vida, ele repousava no terreno frio e árido, juntando-se a outros que ousaram enfrentar a força formidável da montanha. Suas histórias ecoavam nos picos gelados, um testemunho das vitórias e tragédias escritas na neve e nas rochas do Everest. Embora os entes queridos lamentassem a perda de Peter, não havia arrependimento em seus corações. Ele viveu plenamente perseguindo seus sonhos com um espírito inabalável. Diante da força do Everest, Peter encontrou seu fim. Ainda assim, sua jornada permaneceu como um testemunho do espírito humano indomável que impulsiona as pessoas a conquistar até os picos mais altos, não importando o custo. História 3. Os ventos gélidos uivavam pelos picos irregulares do Monte Everest enquanto Ngima Tenji Sherpa permanecia nas encostas geladas da cascata de gelo do Khumbu. O peso da carga em seus ombros pressionava fortemente contra ele, mas seu rosto calejado não revelava sinais de esforço. Os Sherpas, um grupo étnico nativo das regiões montanhosas do Nepal, eram renomados por sua expertise em montanhismo. Ngima Tenji, aos 38 anos, já era considerado um veterano na área, tendo alcançado o cume do Everest várias vezes. Os Himalaias, com seus picos imponentes e terrenos traiçoeiros, eram o lar dessas pessoas resilientes. Os Sherpas eram conhecidos por sua resistência em grandes altitudes, força física e profundo conhecimento da paisagem montanhosa.
Muitos trabalhavam como guias, carregadores ou membros da equipe de suporte para alpinistas que tentavam conquistar os formidáveis picos da região. No dia 14 de abril de 2022, Ndima Tendi embarcou em mais uma ascensão ao Everest. Carregando uma carga pesada em suas costas, ele atravessava neve, gelo e rochas irregulares com a facilidade de alguém que havia se tornado um só com a montanha. Sua jornada era rotineira, uma tarefa familiar de transportar materiais e suprimentos até o acampamento 2. Seu trajeto o levou a uma área conhecida como Campo de Futebol na Cascata de Gelo do Khumbu, a 5.486 metros acima do nível do mar. Apesar de a Cascata de Gelo do Khumbu ser uma das etapas mais perigosas, o campo de futebol era considerado relativamente seguro. Muitos Sherpas escolhiam essa rota devido às suas condições mais favoráveis. Ndima Tendi fazia parte de um grupo de aproximadamente uma dúzia de trabalhadores de alta altitude da IMG, encarregados de transportar cargas do acampamento base do Everest para os acampamentos 1 e 2. Naquele dia, preparavam-se para montar a estrutura do acampamento 2 da expedição. Equipamentos prontos, os Sherpas subiam com propósito. Os primeiros minutos da escalada de Ndima Tendi foram tranquilos, enquanto ele avançava com precisão calculada. No entanto, ao se aproximar do acampamento, uma onda repentina de náusea o atingiu. Ele parou sentindo sua respiração ficar ofegante. O pânico tomou conta enquanto sua visão ficava turva e ele se viu sozinho nas encostas desoladas da montanha. Tentando continuar, Ndima Tendi sentiu-se cada vez mais tonto. Seus movimentos tornaram-se erráticos e ele lutava para manter a coordenação. Desesperado por ajuda, olhou ao redor, mas não viu ninguém. Sentindo-se enjoado e exausto, sentou-se, ainda com a mochila nas costas, esperando que o descanso restaurasse suas forças. O tempo passou, mas sua respiração tornou-se ainda mais irregular, em vez de melhorar, e o mundo ao seu redor parecia girar. Desabando enquanto ainda estava sentado, Ndima Tendi Sherpa tornou-se mais uma vítima da doença da altitude nas encostas geladas do Monte Everest. Seu corpo sem vida foi descoberto por volta das 4 horas da manhã, uma figura solitária ao lado da trilha, ainda usando a mochila que havia sido sua companheira constante. Helicópteros chegaram em breve para transportar seus restos mortais para fora da montanha. Investigações iniciais não revelaram sinais de doença, quedas, avalanches ou traumas. A morte de Ndima Tendi Sherpa foi atribuída à silenciosa e mortal doença da altitude, que já ceifou muitas vidas no Everest. Era irônico que um guia experiente, cuja vida era guiar outros através da mais traiçoeira cordilheira do planeta, encontrasse seu fim exatamente fazendo isso. Cerca de 1/3 das mortes no Everest são de guias e carregadores nepaleses, ressaltando os imensos riscos que eles enfrentam pelos sonhos de inúmeros alpinistas pagantes que buscam conquistar o pico mais alto do mundo. A história de Ndima Tendi Sherpa serviu como um triste lembrete da natureza implacável do Everest e dos sacrifícios feitos na busca por seu cume. História 4. Christopher John Coolidge estava nas encostas do Monte Everest com seus 62 anos, encarando o sol nascente no dia 27 de maio de 2019. A subida impressionante se desenrolava diante dele, uma experiência surreal que superava tudo o que ele havia testemunhado. Aquele momento marcava a realização de um sonho de vida para o advogado americano: escalar e conquistar o imponente pico do Everest. Tendo celebrado seu 62º aniversário em abril daquele ano, Christopher enfrentou diligentemente o desafio formidável. Seu objetivo ia além de simplesmente alcançar o ponto mais alto do planeta. Ele queria ingressar no prestigiado Clube dos 7 Cumes. Essa distinção exclusiva era reservada para aqueles raros aventureiros que conquistavam os pontos mais altos de cada um dos 7 continentes. A jornada de Christopher, no entanto, não era um passeio casual. Ela exigia anos de treinamento rigoroso e experiência para navegar pelas montanhas traiçoeiras do mundo. Mas ele não era um novato. Era um alpinista experiente e em boa forma. Junto ao seu grupo, irradiava a confiança de que conquistariam o cume do Everest. A ascensão transcorreu sem incidentes. O grupo de Christopher, beneficiado pela favorável temporada de escaladas na primavera, avançou pela montanha em condições quase ideais. Antes de embarcar no trecho final da jornada, fizeram uma pausa no acampamento 4, o último acampamento antes da desafiadora subida ao cume, um ponto situado dentro da notória Zona da Morte da montanha.
A cerca de 7.925 metros acima do nível do mar, o acampamento 4 apresentava condições extremas caracterizadas por baixos níveis de oxigênio, frio intenso e terreno traiçoeiro. O uso de oxigênio suplementar era indispensável nessa altitude, uma verdadeira linha de vida para os alpinistas que enfrentavam os perigos das alturas. O acampamento 4 era um ponto crucial na escalada do Everest, marcando a transição para a zona da morte, onde os níveis de oxigênio caíam criticamente, expondo os alpinistas a riscos elevados de mal de altitude, congelamento e outras condições fatais. Após a estadia no acampamento 4, o grupo de Christopher recebeu sinal verde para enfrentar o desafio final, conquistar o cume. A subida foi extenuante, testando a resistência de Christopher contra os elementos implacáveis. Seu corpo sentia o peso do terreno e das condições climáticas, enquanto a atmosfera rarefeita dificultava sua respiração. Apesar do cansaço que ameaçava dominá-lo, Christopher persistiu, determinado a alcançar o topo. No cume, o triunfo do grupo foi absoluto. Christopher testemunhou o nascer do sol do ponto mais alto do mundo, um momento gravado profundamente em seu espírito aventureiro. Contudo, essa vitória estava destinada a ser breve. Uma leve inquietação tomou conta de Christopher enquanto o grupo iniciava a descida do cume. Respirar tornou-se uma luta, como se estivesse tentando puxar ar por um canudo estreito. Seus companheiros experientes notaram seu desconforto, a preocupação estampada em seus rostos. De repente, sem aviso, Christopher perdeu a consciência. Inicialmente, seu estado foi atribuído ao mal de altitude, mas o grupo logo percebeu que enfrentava um adversário mais implacável. As encostas do Everest haviam reclamado outra alma aventureira. A revelação que se seguiu foi surpreendente e sombria. A morte prematura de Christopher não estava ligada ao mal de altitude. Ele sofreu uma parada cardíaca enquanto descia do cume. A montanha, indiferente às conquistas e aos sonhos, havia reafirmado seu domínio da maneira mais trágica. Apesar da perda, a família de Christopher encontrou consolo no fato de que ele encontrou seu fim fazendo o que amava. Um alpinista de coração, ele enfrentou o desafio definitivo e deixou o mundo nas alturas que tanto admirava. Seu legado, gravado nos ventos que varrem o Everest, estará para sempre entrelaçado com a montanha que o testou e o acolheu. História 5. Kuriki estava sozinho no gelado cume de Denali, enquanto o vento uivava ao seu redor, como se a natureza testasse os limites de sua resistência. Era 2004, e ele havia acabado de conquistar o pico mais alto da América do Norte. Mal sabia ele que isso marcaria o início de uma jornada repleta de altos e baixos, que o levaria aos holofotes, a controvérsias e, por fim, aos braços implacáveis da montanha mais alta do mundo. Em 2005, a ascensão de Kuriki continuou. Ele conquistou a Aconcagua, Elbrus e Kilimanjaro, deixando sua marca em cada pico. O mundo do montanhismo passou a notar essa figura humilde, com um coração tão grandioso quanto as montanhas que escalava. Ele alcançou o cume da pirâmide Carstens, na Oceania, provando que suas ambições não conheciam limites. No ano de 2007, Kuriki escalou o Cho-Oyu e o maciço Vinson, garantindo um lugar no panteão dos montanhistas de elite. Seus feitos foram imortalizados em um documentário de TV que o catapultou para a fama e aumentou sua popularidade. Com o reconhecimento recém-adquirido, ele usou sua visibilidade para arrecadar doações e patrocínios para expedições internacionais, realizando sonhos que antes pareciam impossíveis. No entanto, à medida que Kuriki alcançava novas alturas, também surgiam controvérsias em torno de suas conquistas. Declarações questionáveis sobre ascensões solo no estilo alpino, sem o uso de oxigênio suplementar, lançaram dúvidas sobre sua independência. Revelações de que ele contava com guias e cordas fixas alimentaram o ceticismo na comunidade do montanhismo. Contradições em suas alegações de solo, como no Kilimanjaro, onde é obrigatório o uso de guias, aumentaram a desconfiança. Apesar de seus sucessos, Kuriki enfrentou muitos desafios e fracassos. Tentativas mal-sucedidas no Everest, Annapurna e Shishapangma mancharam seu histórico. Escolhas controversas em planejamento, como cronogramas apressados e estratégias de aclimatação deficientes, assombraram suas expedições.
A tentativa no Everest em 2009 falhou devido à fadiga e ao mal de altitude, preparando o terreno para reveses ainda maiores. O ano de 2012 foi um divisor de águas na vida de Kuriaki. Amputações causadas por congelamento durante a tentativa no Shishapangma resultaram na perda permanente de 9 dedos. Mesmo assim, ele voltou em 2014 com uma ascensão bem-sucedida no Broad Peak. No entanto, falhas subsequentes em 2015, 2016 e 2017 transformaram a internet em um palco implacável de zombarias. Em meio às críticas, Kuriaki abrigava a determinação de recuperar sua glória. Em 2018, ele embarcou em uma jornada perigosa, sua 8ª tentativa de escalar o Everest, desta vez pelo lado sudoeste, sem oxigênio suplementar. Essa rota menos percorrida exigia habilidades e coragem excepcionais. No entanto, as aspirações grandiosas de Kuriaki enfrentaram um público cada vez menor, patrocinadores escassos e recursos limitados para expedições. Sua queda em desgraça foi dura, mas ele encarou o desafio com a mesma determinação silenciosa que caracterizou toda sua carreira. No dia 21 de maio de 2018, Kuriaki iniciou sua tentativa fatídica. Enquanto subia a face sudoeste, o mundo acompanhava com apreensão. O explorador outrora jubilante agora enfrentava as encostas traiçoeiras com suporte reduzido e riscos elevados. Kuriaki havia se tornado uma figura solitária no vasto e implacável cenário do Everest. Logo no início da tentativa, ele foi atingido por uma doença, causando atrasos. Foi uma reviravolta cruel, um lembrete da natureza imprevisível das empreitadas em altas altitudes. Doente, Kuriaki pediu ajuda por rádio enquanto estava no acampamento 3 a 7.400 metros. Respondendo ao pedido de socorro, um grupo de guias partiu do acampamento 2 para resgatá-lo. O terreno implacável e o frio cortante retardaram o progresso da equipe. Kuriaki sofria de uma tosse persistente e dores, revelou seu guia mais tarde. No Everest, cada segundo contava, e o tempo escorria como neve derretida. Enquanto a equipe avançava, a rede de rádio foi interrompida na escuridão gelada. Era impossível localizar Kuriaki durante a noite, perdido na vastidão da montanha. Kuriaki, lutando contra seus demônios, caiu de um penhasco enquanto atravessava encostas perigosas no escuro. A montanha, indiferente às lutas humanas, reivindicou mais uma vítima. Ele sucumbiu aos ferimentos e à hipotermia. Seus momentos finais, um testemunho assombroso da busca implacável pela ambição humana. A notícia do destino de Kuriaki causou ondas de choque na comunidade do montanhismo e no mundo. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte a 7.200 metros acima do nível do mar, próximo ao acampamento 2. Os fragmentos de um sonho estavam espalhados nas encostas implacáveis do Everest. No Japão, as emoções eram misturadas, refletindo o legado complexo que Kuriaki deixou. Poucos sabiam que ele estava tentando mais uma ascensão no Everest, e a notícia trouxe tristeza, reflexão e um reconhecimento dos perigos de buscar objetivos tão elevados. A trajetória de Kuriaki, dos triunfos, as controvérsias e a tragédia, é um testemunho da natureza imprevisível do montanhismo. As montanhas tão majestosas e inspiradoras exigem respeito e resiliência. A história de Kuriaki é um lembrete sombrio de que mesmo os alpinistas mais experientes não estão imunes aos perigos que espreitam nos picos mais altos do mundo.